O vento soprava como uma alma perdida naquela noite. O deserto parecia infinito, coberto de areia e solidão. Dentro de uma pequena cabana de madeira, uma lamparina tremia na mesa, lançando sombras nas paredes. E lá dentro, Clara costurava o rasgo de uma velha cortina, ouvindo apenas o som do vento batendo na janela. Era uma mulher que o tempo havia ensinado a calar. Seus olhos ainda eram bonitos, mas tristes, do tipo que carrega saudades que ninguém pergunta. Vivendo sozinha desde que o marido desaparecera nas minas, ela havia aprendido a conviver com o silêncio. Mas naquela noite, o silêncio quebrou. Um som fraco. Algo entre um gemido e um trovão abafado. Clara se levantou, o coração acelerado, e olhou pela janela. Lá fora, sob a chuva fina e a poeira que dançava no vento, havia um homem caído. O cavalo dele, exausto, tentava se manter de pé. Ela hesitou. Naquelas terras, homens feridos podiam ser bandidos, ou piores. Mas alguma coisa, talvez piedade, talvez solidão, a empurrou para fora. Com esforço, arrastou o corpo do homem para dentro da cabana. O cheiro de sangue misturou-se ao do deserto molhado. Ela tirou o casaco dele e viu o ferimento, um tiro, atravessando o ombro direito. Ele ainda respirava, ofegante, e seus lábios tremiam de dor. SHHH. Você vai ficar bem, murmurou Clara, rasgando um lençol e pressionando a ferida. O homem gemeu, abrindo os olhos por um segundo. E ela viu, olhos azuis, fundos como o céu antes da tempestade. Não, me leve, para a cidade, ele sussurrou. Eles estão me caçando. Depois disso, apagou de vez. Clara ficou parada por um instante, o coração batendo forte. Eles? Quem eram eles? Mas era tarde demais para perguntas. Ela limpou o ferimento, aqueceu água, e costurou a pele dele com mãos que tremiam. Fez o que pôde, rezando baixinho. Senhor, não me castigue por ajudar o inimigo. Durante a madrugada, o homem delirava. Falava nomes que ela não entendia, tom, traição, ouro. Às vezes, chamava alguém de irmão. Clara ouvia, sentindo que aquele estranho carregava muito mais do que uma bala no ombro. Quando o sol nasceu, a tempestade havia passado. O deserto parecia outro, calmo, dourado, e cheio de segredos. O homem dormia, o rosto sereno, quase bonito sob a luz. Clara observava, segurando uma xícara de café nas mãos. Ela não sabia quem ele era. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a solidão dentro dela ficou em silêncio. O sol nascia devagar sobre o deserto, pintando o céu de laranja e cinza. Dentro da pequena cabana, o silêncio era quebrado apenas pelo som de uma chaleira fervendo. O homem ainda dormia. Clara observava o peito dele subir e descer, ritmado, como se a própria vida estivesse tentando decidir se o deixaria ficar. 3 dias haviam se passado desde a noite da tempestade. Ela o havia mantido vivo com caldo, ervas e orações. De vez em quando, ele despertava, murmurava algo sem sentido, e voltava a cair no sono. Mas agora, naquela manhã, ele abriu os olhos por completo. Olhou em volta, confuso. A madeira das paredes rangia com o vento. Quando tentou se sentar, a dor o fez gemer. Devagar, disse Clara, se aproximando com uma tigela de sopa quente. Você levou um tiro, lembra? Ele a observou em silêncio por um tempo, como quem tenta entender se está sonhando. Seus olhos, azuis e cansados, demoraram um pouco para se acostumar à luz. Onde estou? A umas 10 milhas de Dry Creek. Aqui é minha casa, respondeu ela, simples. Você desmaiou perto do meu celeiro. Achei que fosse morrer ali fora. Ele abaixou a cabeça. Devia ter me deixado lá. Clara franziu o senho. Não falo esse tipo de coisa aqui dentro. Aqui dentro? Sim. Nesta casa, a vida ainda tem valor, mesmo que o mundo tenha esquecido disso. Ele respirou fundo, parecendo surpreso com a firmeza na voz dela.
Qual é o seu nome? Clara. Clara, ele repetiu o nome, como quem o saboreia pela primeira vez. E o seu? Perguntou ela. Ele hesitou, olhando para o fogo. Elias, respondeu, enfim. Elias Moore. Clara sorriu levemente. Prazer, Elias Moore. Agora coma, antes que esfrie. Os dias seguintes foram lentos, mornos como o sol do deserto. Elias se recuperava aos poucos, e Clara voltava a sorrir, coisa rara desde a morte do marido. Ela o via sentado na varanda, o ombro ainda enfaixado, observando o horizonte. Falava pouco, mas quando falava, a voz dele era calma, grave e honesta. Ela começou a se acostumar com a presença dele. O som das botas no assoalho, o barulho da cadeira balançando, o silêncio confortável entre eles. Às vezes, trocavam poucas palavras, mas cada olhar dizia muito mais do que qualquer conversa. Numa tarde, ele a viu cuidando do jardim, e perguntou: Por que vive aqui sozinha? Clara limpou as mãos na saia, pensativa. Meu marido se foi há 3 anos. Foi atrás de ouro. Nunca voltou. Sinto muito. Eu também sentia. Agora só, aprendi a esperar o vento. Elias abaixou os olhos. Havia algo em Clara que o desarmava, uma força silenciosa que ele não entendia. Ela o tratava como um homem, não como um fugitivo. E isso feria mais do que o próprio tiro. Certa noite, o vento voltou a soprar forte. A lamparina tremia, e a sombra dos dois se projetava nas paredes. Clara costurava, Elias observava. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Depende da pergunta. Por que me ajudou? Ela sorriu sem olhar para ele. Porque um dia alguém vai precisar me ajudar também. O silêncio voltou, pesado e doce ao mesmo tempo. Elias percebeu que não lembrava da última vez que alguém falará com ele sem medo. Por um instante, esqueceu os rostos dos homens que o caçavam. Esqueceu até o nome que estava escrito na sua recompensa. Apenas Clara existia. O som da agulha passando pelo pano. O cheiro do café recém-feito. E o jeito como ela o olhava, sem saber, mas com o coração inteiro. Quando ela foi apagar a lamparina, Elias segurou o pulso dela com suavidade. Os olhos se encontraram por alguns segundos longos demais. Havia algo ali, algo que nenhum dos dois planejou sentir. Mas ele soltou a mão dela antes que o coração dissesse o que não devia. Boa noite, Elias. Boa noite, Clara. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo e saiu para buscar lenha. O ar estava leve, e pela primeira vez em anos, ela cantarolava baixinho. Mas, quando voltou, viu algo que a fez parar na porta. Elias estava em pé, firme, olhando para algo em suas mãos. Um pedaço de papel amassado. Um cartaz de procurado. A luz da manhã revelava o rosto no desenho. Era o rosto dele. Clara ficou imóvel. O coração, que até então parecia curado, bateu uma vez, e depois se partiu em silêncio. O papel caiu devagar, rodando no ar antes de tocar o chão. Clara ficou parada, sem respirar, olhando para aquele rosto desenhado em preto. Era o mesmo homem que ela havia alimentado, cuidado e, sem perceber, deixado entrar em seu coração. Elias. No cartaz, as letras estavam claras, marcadas a ferro. Recompensa, $500, Elias Moore, vivo ou morto. O mundo pareceu girar em volta dela. O ar ficou pesado. O vento lá fora cessou, como se até o deserto soubesse que algo havia mudado. Elias notou o olhar dela e guardou o papel no casaco, devagar. Clara, não é o que você pensa. Então me diga o que é, respondeu ela, firme, mas com a voz embargada. Eu ia te contar. Ia? Quando, Elias? Quando eu te chamasse de marido. Ele abaixou a cabeça, sem conseguir encará-la. Clara deu um passo para trás. Você é um criminoso? É isso?
Elias respirou fundo. Não. Eu caço criminosos. Sou caçador de recompensas. E por que está sendo caçado então? O silêncio durou um instante longo demais. Depois, Elias respondeu, baixo. Porque às vezes, quando você caça o diabo, ele te faz parecer igual a ele. Clara fechou os olhos, tentando entender. E por que mentiu para mim? Eu não menti, só não disse tudo. Ela caminhou até a parede da cabana, onde havia um pequeno retrato emoldurado, o rosto de um homem jovem, sorridente, com o mesmo chapéu que ainda pendia num prego próximo da porta. Ela o encarou e perguntou. Você sabe quem é ele? Elias olhou para o retrato. O coração dele gelou. Sabia aquele rosto. Tinha-o visto antes, num outro cartaz. Clara falou antes que ele pudesse responder. É meu irmão. Samuel. Elias fechou os olhos. Agora o silêncio tinha peso de pedra. Clara, começou ele, hesitante. Mas ela já sabia. O olhar dela bastava. Você veio atrás dele, não foi? Ele não respondeu. E esse silêncio doeu mais que qualquer tiro. Ela se afastou, a mão tremendo. Eu te acolhi, te cuidei, te salvei a vida, e tudo isso era parte de um plano? Não. Nunca foi. Eu juro. Então por que o nome dele estava no seu mapa, Elias? Por que ele é o próximo? Ele se levantou, ainda fraco, mas determinado. Porque o seu irmão matou o meu parceiro, Clara. A única pessoa que eu chamava de amigo. Você acha que Samuel é assassino? Não acho. Eu vi. Ela balançou a cabeça, lágrimas caindo. Não. Ele pode ter feito coisas erradas, sim, mas nunca isso. Samuel não mataria ninguém. Elias deu um passo em direção a ela, mas Clara ergueu a espingarda pendurada na parede. Não se aproxime. O som do metal sendo engatilhado cortou o ar como um trovão. Elias parou, o olhar triste. Você vai mesmo apontar essa arma para mim? Se for para proteger meu sangue, sim. Por alguns segundos, eles ficaram apenas se encarando, dois corações quebrados no mesmo deserto, separados por uma verdade impossível. O fogo na lareira estalava, e a lamparina lançava sombras sobre os rostos dos dois. Elias respirava devagar, tentando encontrar as palavras certas. Clara, se eu tivesse te conhecido antes, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas agora, eu preciso terminar o que comecei. Ela respondeu entre soluços. E eu preciso te impedir. Naquela noite, Elias dormiu fora, sob o céu gelado. Clara ficou na janela, observando a silhueta dele à distância. O vento fazia barulho nas tábuas da cabana, e o retrato de Samuel balançava levemente na parede. Ela segurou o porta-retrato nas mãos. Os olhos do irmão pareciam diferentes agora, não mais inocentes, mas carregados de segredos que ela nunca quis ver. E pela primeira vez, uma dúvida atravessou seu coração. E se Elias estivesse dizendo a verdade? Mas a dúvida era uma semente amarga. E o amor, quando ferido, vira medo. Ao amanhecer, o cavalo de Elias já não estava mais no curral. Apenas uma trilha de pegadas levava em direção ao horizonte. Clara saiu correndo até lá, gritando o nome dele. O vento devolveu o eco, e nada mais. No chão, perto da cerca, havia algo preso entre as pedras. Um lenço azul, o mesmo que ela havia usado para estancar o sangue dele na primeira noite. Ela o segurou com força, os olhos marejados. Sabia o que aquilo significava. Elias havia partido para caçar o homem que ela mais amava no mundo. O deserto, mais uma vez, ficou em silêncio. E no coração de Clara, começou uma guerra entre o amor e o sangue. Uma guerra da qual nenhum dos dois sairia inteiro. O sol nascia pesado sobre o deserto. O vento soprava quente, levantando poeira e lembranças. Elias cavalgava sozinho, com o rosto coberto pela poeira e o coração mais pesado que a arma no coldre.
Atrás dele, a cabana de Clara era agora apenas um ponto distante, um sonho que ele nunca deveria ter tocado. Cada passo do cavalo ecoava na imensidão seca. Ele seguia as marcas deixadas por um homem, o mesmo homem que carregava o nome que agora queimava como fogo em sua mente, Samuel Reed, o irmão de Clara. O homem que havia matado seu parceiro, Tom. O homem que, sem saber, acabará de roubar também o seu coração, através da dor de uma mulher que ele jamais esqueceria. O deserto era o juiz e o carrasco. Nada nele perdoava. Nem o calor. Nem a memória. Enquanto isso, Clara arrumava sua cela às pressas. O lenço azul que Elias deixará no chão estava agora preso no pulso dela, como uma promessa e uma ferida. Se ele vai atrás de Samuel, ela murmurou para si mesma, então eu vou atrás dele. O cavalo relinchou quando ela o montou, e a porta da cabana bateu ao vento como se dissesse adeus. O céu, antes dourado, começava a se tingir de vermelho, prenúncio de sangue. Clara cavalgava sem parar, o vento rasgando o rosto, as lágrimas misturadas com a areia. Em sua mente, uma prece e uma dúvida se misturavam. Senhor, não deixe que ele mate meu irmão, mas também não deixe que morra. Longe dali, Elias parou ao lado de uma velha árvore seca. Desmontou, examinou o chão, e encontrou o que procurava, rastros frescos, pegadas de cavalo, e cinzas de uma fogueira recente. Samuel estava perto. O vento trouxe um som distante, talvez um cavalo, talvez apenas o deserto zombando dele. Mas Elias sabia, não havia volta. A justiça, mesmo quando feita por um homem de fé perdida, ainda pedia sangue. Ele se sentou, acendeu um cigarro e tirou do bolso um pequeno medalhão de ferro. Dentro, a foto amarelada de um homem sorridente, Tom, o parceiro que Samuel havia matado. Elias olhou para o retrato por um longo tempo. Desculpa, velho. Prometi que traria o homem que te tirou de mim. Mas, não imaginei que o caminho passaria por ela. O cigarro queimou até o fim. O vento levou as cinzas. E Elias montou novamente, com o olhar firme e o coração dividido. O encontro aconteceu ao cair da tarde, perto das ruínas de uma antiga mina. Samuel estava lá, parado ao lado de um cavalo cinza, o rifle apoiado no ombro. O rosto era o mesmo da foto na parede da cabana de Clara, só que agora mais velho, mais frio, mais cansado. Quando viu Elias se aproximando, sorriu de canto. Achei que não tivesse coragem de vir sozinho. Não preciso de coragem para fazer o que é certo, respondeu Elias, descendo do cavalo. Os dois homens se encararam por um longo tempo, o vento uivando entre as pedras. Samuel tirou o chapéu e limpou o suor da testa. Você quer me matar por causa do seu parceiro. Mas ele não era nenhum santo. Era meu irmão de guerra. E era um assassino. Elias franziu o senho. Mentira. Não. Verdade. Ele matou 3 homens desarmados por causa de um mapa de ouro. Eu tentei impedir. Ele me atacou. Eu só defendi minha vida. O mundo pareceu parar por um segundo. Aquela verdade, ou mentira, ecoou dentro de Elias como um disparo sem som. Mas antes que ele pudesse reagir, um grito rasgou o vento. Elias! Clara surgiu cavalgando, desesperada, o cabelo solto e o lenço azul tremulando. Ela desceu do cavalo e correu entre os dois. Parem! Pelo amor de Deus! Samuel a olhou com espanto. Clara! Ela correu até ele, abraçando-o como quem tenta segurar o passado. Samuel, por que fugiu? Por que não confio em ninguém, nem na lei? Elias ergueu o revólver. Saia da frente, Clara. Ela virou-se, as lágrimas brilhando no rosto. Se quiser atirar nele, vai ter que me matar primeiro. O silêncio foi absoluto. O vento cessou. Nem o deserto ousou respirar. Elias olhou para ela, e tudo dentro dele desabou. Ele viu a mulher que o salvara, a mulher que o amara sem pedir nada, e percebeu que estava prestes a destruir tudo o que ela ainda acreditava.
A arma caiu da mão dele. Bateu na areia com um som seco. Elias fechou os olhos. Não posso. Samuel aproveitou o momento e pegou o rifle. Um estampido cortou o ar. Clara gritou. Elias cambaleou, a mão no peito, o sangue escorrendo entre os dedos. O tiro havia sido rápido e cruel. Clara se jogou ao lado dele, gritando o nome dele, tentando estancar o sangue com um lenço azul. Samuel ficou parado, o rosto em choque, como se o próprio inferno tivesse se aberto diante dele. Elias segurou o rosto de Clara com a mão ensanguentada e sussurrou, fraco. Agora eu entendo, o que é amor verdadeiro. É quando você deixa de lutar, até contra a própria dor. Os olhos dele se apagaram devagar, como o fim de uma fogueira ao cair da noite. O vento voltou a soprar. O lenço azul voou das mãos de Clara, dançando pelo ar até se perder entre as dunas. O deserto estava em silêncio. Nem o vento ousava falar. A areia, que tantas vezes escondia rastros de morte, agora guardava algo mais sagrado, o corpo de um homem que amou tarde demais. Clara ajoelhou-se ao lado da cova rasa, o vestido manchado de sangue e poeira. O sol nascia, tingindo o céu de vermelho, como se o próprio deserto chorasse com ela. Elias jazia ali, com um rosto sereno, quase em paz. Clara fechou os olhos dele com cuidado, como quem guarda um segredo dentro da alma. Samuel, de pé a poucos metros, observava em silêncio. A arma ainda estava nas mãos dele, mas agora pesava como uma cruz. O vento trouxe o cheiro do ferro e da culpa. Você matou o homem que eu amava, disse Clara, sem olhar para ele. A voz dela estava calma demais, calma como o silêncio antes da tempestade. Eu não sabia, respondeu Samuel, a voz quebrada. Não sabia? Ela se virou lentamente. Você atirou em um homem desarmado, Samuel. No mesmo homem que salvou minha vida. Ele tentou se aproximar. Clara deu um passo atrás. Não. Fique onde está. Por um instante, os dois irmãos se olharam como estranhos. Havia dor, raiva e amor, tudo misturado, tudo impossível de separar. Samuel abaixou a cabeça. Eu só queria viver, Clara. Só isso. Eles me caçavam. Achei que ele fosse mais um. Ela olhou para o céu. O sol já estava alto, mas nada dentro dela aquecia. Você sobreviveu, sim. Mas matou o pouco que restava de mim. Samuel ficou sem palavras. Clara pegou a pá e começou a cobrir o corpo de Elias com areia. Cada movimento era uma oração muda, cada punhado de terra, um pedaço do coração dela sendo enterrado junto. Quando terminou, colocou sobre o monte de areia o lenço azul, o mesmo que usou para salvar a vida dele na primeira noite. Agora manchado de sangue, ele tremulava levemente com o vento. Descanse, Elias. Onde quer que esteja, me perdoe. Os dias seguintes foram longos, cinzentos, vazios. Clara voltou para a cabana, mas a casa parecia outra. O lugar onde ele dormira ainda tinha o cheiro dele. A cadeira onde sentava para ver o pôr do sol permanecia virada para o horizonte, como se esperasse alguém voltar. Samuel tentou ficar por perto, ajudar, mas cada vez que ela o via, era como abrir de novo a ferida. Você devia ir embora, Samuel, disse ela certa noite. E te deixar sozinha aqui? Eu já estava sozinha antes. Só que agora aprendi o que é sentir falta. Ele queria dizer algo, mas não disse. Apenas deixou a cabeça baixa e saiu, montando o cavalo sem olhar para trás. O som das ferraduras foi sumindo até virar parte do vento. E assim, o deserto voltou a ser deserto. Mas o coração de Clara nunca mais seria o mesmo. Certa tarde, quando o sol caía, Clara caminhou até a colina onde havia enterrado Elias. Levava nas mãos uma pequena cruz de madeira que fizera com os restos da cerca. Cravou-a na areia, e se sentou diante dela. Você queria justiça, Elias. Eu só queria paz. Acho que nenhum de nós conseguiu o que queria.
O vento respondeu com um assobio leve, quase humano. Ela fechou os olhos, e por um instante, jurou ouvir a voz dele. Agora eu tenho paz, Clara. Por que te encontrei? As lágrimas escorreram devagar, sem pressa, como chuva no deserto. Ela sorriu entre o choro. Então espere por mim, em algum lugar onde o vento não leve tudo embora. Ficou ali até o sol sumir, até o frio voltar, até o céu se encher de estrelas. O deserto, ao redor, parecia ouvir, guardando a história deles como quem guarda uma promessa antiga. Nos dias que vieram depois, viajantes que passavam por aquelas terras contavam uma história. Diziam que, ao entardecer, se você parasse em silêncio perto das ruínas da velha mina, podia ouvir uma voz de mulher cantando bem baixinho, uma canção triste, feita de amor e saudade. E, às vezes, sob o pôr do sol, via-se a silhueta de uma mulher de chapéu, parada diante de uma cruz de madeira, com um lenço azul amarrado ao pulso. Ninguém sabia seu nome. Mas o deserto sabia. E o vento, que nunca mente, ainda sussurrava o mesmo lamento noite após noite. Ela salvou a vida dele. Mas ele levou o coração dela consigo.